A paz do Senhor, queridos. Estarei narrando uma mensagem de Ruben Orchard Torrey. Precisamos de uma nova vida. Se já houve um tempo em que houve necessidade de clamar a Deus nas palavras do salmista, não nos vivificarás novamente para que teu povo se regozije em ti, Salmo 85, verso 6, é este dia em que vivemos. Certamente é tempo para o Senhor operar, pois os homens invalidaram a sua lei. Salmo 119, verso 126. A voz do Senhor dada na palavra escrita é desprezada tanto pelo mundo quanto pela igreja. Esse momento não é para desânimo. O homem que acredita em Deus e na Bíblia nunca pode desanimar. Mas é um tempo para o próprio Jeová intervir e trabalhar. O cristão inteligente, o vigilante nas muralhas de Sião, pode muito bem clamar com o antigo salmista: é tempo de Jeová agir, pois eles invalidaram a tua lei. Salmo 119, verso 126, na versão Reina Valera. A grande necessidade do dia é um reavivamento geral. Vamos considerar primeiro o que é um reavivamento geral. Um avivamento é um tempo de aceleração ou transmissão de vida. Como somente Deus pode dar vida, um avivamento é o momento em que Deus visita seu povo e, pelo poder de seu Espírito, concede nova vida a eles, e por meio deles concede vida a pecadores mortos em ofensas e pecados. Temos excitações religiosas provocadas pelos métodos astutos e pela influência hipnótica do mero evangelista profissional. Mas estes não são avivamentos e não são necessários. Eles são as imitações do diabo. Nova vida de Deus, isso é reavivamento. Um reavivamento geral é um tempo em que esta nova vida de Deus não está confinada a localidades dispersas, mas é geral em toda a cristandade na terra. A razão pela qual um reavivamento geral é necessário é que a escassez espiritual, a desolação e a morte são gerais. Não está confinado a nenhum país, embora possa ser mais manifesto em alguns países do que em outros. É encontrado em campos missionários estrangeiros, bem como em campos domésticos. Tivemos reavivamentos locais. O Espírito de Deus que dá vida tem soprado sobre este e aquele ministro, esta igreja e aquela, esta comunidade e aquela. Mas precisamos urgentemente de um avivamento que seja amplo e geral. Vamos olhar por alguns minutos para os resultados de um avivamento. Esses resultados são aparentes nos ministros da igreja e nos não salvos. Resultados do reavivamento em um ministro. Os resultados de um reavivamento em um ministro são, antes de tudo, que ele tem um novo amor pelas almas. Nós, ministros, via de regra, não temos o amor pelas almas que deveríamos ter, nem o amor pelas almas que Jesus tinha, nem o amor pelas almas que Paulo tinha. Mas quando Deus visita seu povo, os corações dos ministros ficam muito preocupados com os não salvos. Eles saem com grande desejo pela salvação de seus semelhantes. Esquecem-se de sua ambição de pregar grandes sermões e de fama, e simplesmente desejam ver homens trazidos a Cristo. Em segundo lugar, quando os verdadeiros avivamentos vêm, os ministros adquirem um novo amor pela palavra de Deus e uma nova fé na palavra de Deus. Eles lançam ao vento suas dúvidas e críticas à Bíblia e aos credos e passam a pregar a Bíblia e principalmente o Cristo crucificado. Os avivamentos tornam ortodoxos os ministros que estão frouxos em suas doutrinas. Um reavivamento genuíno e abrangente faria mais para virar as coisas de cabeça para baixo e assim colocá-las de cabeça para cima do que todos os julgamentos de heresia já instituídos. Terceiro, os avivamentos trazem aos ministros nova liberdade e poder na pregação. Não é uma rotina de uma semana para preparar um sermão, nem um esforço cansativo para pregá-lo depois de preparado. A pregação é uma alegria e um revigoramento, e há poder nela em tempos de reavivamento. Resultados da rivalidade nos cristãos em geral. Os resultados de um reavivamento nos cristãos em geral são tão marcantes quanto seus resultados no ministério.
Em tempos de avivamento, os cristãos saem do mundo e vivem vidas separadas. Os cristãos que andam flertando com o mundo, que jogam cartas, dançam, vão ao teatro e se entregam a loucuras semelhantes, desistem. Essas coisas são consideradas incompatíveis com o aumento da vida e da luz. Em tempos de avivamento, os cristãos adquirem um novo espírito de oração. Reuniões de oração não são mais um dever, mas se tornam uma necessidade de um coração faminto e importuno. A oração privada é seguida com um novo entusiasmo. A voz da fervorosa oração a Deus é ouvida dia e noite. As pessoas não perguntam mais, Deus responde à oração? Elas sabem que Ele o faz e sitiam o trono da graça dia e noite. Em tempos de avivamento, os cristãos vão trabalhar pelas almas perdidas. Eles não vão às reuniões simplesmente para se divertir e serem abençoados. Eles vão às reuniões para vigiar as almas e trazê-las a Cristo. Elas conversam com os homens na rua, nas lojas e em suas casas. A cruz de Cristo, a salvação, o céu e o inferno tornam-se assuntos de conversas constantes. A política, o clima, as roupas novas e os últimos romances são esquecidos. Em tempos de avivamento, os cristãos têm uma nova alegria em Cristo. A vida é alegria e uma nova vida é uma nova alegria. Os dias de avivamento são dias alegres, dias de céu na terra. Em tempos de avivamento, os cristãos adquirem um novo amor pela palavra de Deus. Eles querem estudá-la dia e noite. Os avivamentos são ruins para bares e teatros, mas são bons para livrarias e agências bíblicas. Resultados do reavivamento no mundo não salvo. Os avivamentos também têm uma influência decisiva no mundo não salvo. Em primeiro lugar, eles trazem profunda convicção do pecado. Jesus disse que, quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado. João 16, versos 7 e 8. O reavivamento é uma vinda do Espírito Santo e, portanto, deve haver uma nova convicção do pecado e sempre há. Se você vê algo que os homens chamam de avivamento e não há convicção de pecado, você pode saber imediatamente que é falso. A convicção é uma marca certa. Os reavivamentos também trazem conversão e regeneração. Quando Deus refresca seu povo, ele sempre converte também os pecadores. O primeiro resultado do Pentecostes foi uma nova vida e poder para os 120 discípulos no cenáculo. O segundo resultado foi de 3.000 conversões em um único dia. É sempre assim. Estou constantemente lendo avivamentos aqui e ali, onde os cristãos foram muito ajudados, mas não houve conversões. Se os cristãos forem verdadeiramente revigorados, eles alcançarão os não salvos por meio de oração, testemunho e persuasão, e haverá conversões. Avivamento é a cura para as condições pecaminosas de hoje. Precisamos de um reavivamento profundo, generalizado e no poder do Espírito Santo. A condição moral do mundo em nossos dias é repugnante e terrível. Um reavivamento, uma nova vida de Deus, é a cura e a única cura. O reavivamento conterá a terrível onda de imoralidade e incredulidade. Um mero argumento não resolverá isso, mas um vento do céu, um novo derramamento do Espírito Santo, um verdadeiro avivamento enviado por Deus o fará. A grande necessidade de hoje é um avivamento geral. A necessidade é clara. O que então devemos fazer? Orar. Aceite a oração do salmista. Aviva-nos novamente para que o teu povo se regozije em ti. Aceite a oração de Ezequiel. Vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37:9. Ouça um barulho. Eis um tremor. Quase posso sentir a brisa em meu rosto. Quase posso ver o grande exército vivo se levantando. Não devemos orar e orar e orar e orar até que o Espírito Santo venha e Deus reviva seu povo. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, curta e compartilhe o vídeo. Segue na tela mais mensagens do pastor Ruben Orchard Torrey. Que Deus abençoe. Muito obrigado.